Cyberstalking é uma palavra, uma expressão relativamente nova que basicamente fala sobre perseguição em meios digitais. Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil de Orleans, vou conversar com o delegado Fernando Guzzi para a gente falar de um caso que aconteceu recentemente aqui no município envolvendo uma influenciadora. Depois de um relacionamento, um relacionamento que acabou, ela começou a ser perseguida pelos meios digitais. E nessa semana, então, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão e as informações a gente vai ter agora com o delegado. Primeiro, eu agradeço por conversar conosco. Então, falando desse caso que aconteceu, quais são as informações que a polícia teve e como é que foi a abordagem? Há algumas semanas, uma mulher procurou a Polícia Civil relatando que estava sendo perseguida, primeiramente por WhatsApp, ligações, diretamente por um ex-companheiro. Ela manteve um relacionamento de alguns meses com essa pessoa e depois do término ele acabou não aceitando e ficava fazendo ameaças, xingamentos. Então ela veio e solicitou uma medida protetiva de urgência. Nós encaminhamos para o Poder Judiciário, foi deferido. Então ele foi intimado, esse ex, para não manter contato com a ofendida, para não se aproximar, a medida protetiva padrão que nós temos aqui. Ok, ele parou de fazer contatos diretamente com ela, ela bloqueou ele das redes sociais, do WhatsApp. Porém uma pessoa, que não se sabia quem até o momento, passou a criar perfis falsos no Twitter, outras redes sociais, postando fotos e fazendo informações, difamações contra essa vítima. Então ela nos procurou novamente, falou que sim, os contatos diretos havia resolvido, haviam cessado, mas que esse suspeito estaria fazendo essas publicações. Nós averiguamos, começamos uma investigação por meios digitais e vimos que havia indícios que de fato era esse ex-namorado o responsável por esses fakes, difamando e perseguindo a vítima nos meios digitais, nas redes sociais. Então nós representamos ao Poder Judiciário, solicitamos ao Poder Judiciário um mandado de busca, cumprimos essa busca essa semana, apreendemos computador, celular, os dispositivos eletrônicos na casa dele e verificamos numa perícia preliminar que de fato era ele o responsável por essas publicações, por esses fakes contra a vítima. Delegado, falando um pouquinho então sobre esse caso, essas acusações que ele fazia, como que se dava essas publicações, já que a vítima trabalha com internet, então assim, normalmente já tem as fotos expostas, o pessoal conhece o trabalho. Como é que era, nesse caso, esse contato que ele fazia com a vítima e também as publicações que acabava prejudicando o trabalho dela, inclusive? Ele, através de um fake, então ele marcava a vítima, postava foto dela e marcava possíveis clientes dela, pessoas clientes na questão de marketing com a qual ela trabalha nas redes sociais. Então, ele, além de difamá-la pessoalmente, ele prejudicava possíveis ofertas ou possíveis trabalhos dela envolvendo as redes sociais, marcando os possíveis clientes. Então, isso estava trazendo um prejuízo severo a ela, profissionalmente, inclusive. Por isso, ela nos procurou novamente e nós pudemos dar cabo a essa investigação e realmente descobrir quem era e fazer cessar essas difamações. Certo. Nesse caso em específico também, ele vai responder por mais alguma coisa? Como é que ficou esse caso? Então, essa perseguição que uma pessoa faz contra outra, geralmente de ex contra ex-companheiras, mas também pode ser envolvendo qualquer pessoa, caracteriza o crime de perseguição. Esse crime é um crime novo no Código Penal, ele está vigente desde março de 2021, agora este ano, e se caracteriza quando alguém fica efetivamente perseguindo uma pessoa. Pode ser através de ameaças, de intimidações, de xingamentos, violência psicológica, tá? E pode ser pessoalmente, presencialmente ou nos meios digitais. Quando é nos meios digitais, a gente dá o nome de cyberstalking, mas também pode ser pessoalmente. Foi o que nós vimos aqui nesse caso. Então, esse crime em si de perseguição por meios digitais, ele vai responder por uma pena de até 3 anos. Hoje ele está solto, mas quando ele for condenado deve pagar essa pena. Tem mais o crime de descumprimento de medida protetiva, já que ele estava proibido de manter contato com a vítima, ele continuou fazendo esses contatos, marcando ela nas redes sociais. E também, no dia do cumprimento, nós encontramos uma pequena porção de cocaína, caracterizada para o próprio consumo. Então, não é o crime de tráfico, mas é o crime de usuário, de drogas. Também vai responder com uma pena lá, um pouco menor de prestação de serviço à comunidade. Então, ao todo, ele vai responder por 3 crimes, somando as penas, ele pode pegar até 5 anos de cadeia. Certo. E é importante a gente falar sobre esse assunto, porque o crime de perseguição sempre existiu, delegado?
Mas agora, com as mídias digitais, também com as redes sociais, todo mundo tem a foto muito exposta, né? Não é difícil encontrar o contato de uma pessoa, ou uma foto também. Como é que o pessoal pode fazer para prevenir esse tipo de crime? Ou, se acontecer, o que eles devem fazer? O crime de perseguição, então, ele se relaciona mais quando a pessoa está sendo incomodada quando alguém entra em contato com ela, né? Uma primeira medida que em muitos casos pode se resolver no ambiente virtual é bloquear esse desafeto, essa pessoa que está incomodando, intimidando. Quem sabe com o bloqueio resolve, né? Principalmente se for uma pessoa de fora, uma pessoa desconhecida. Agora, se for uma pessoa do trato, do conhecimento daquela pessoa e depois, mesmo depois dela bloquear nas redes sociais, essa pessoa der um jeito de vir continuar incomodando, criar outro perfil, ficar marcando em outras publicações, essa pessoa deve procurar a Polícia Civil, realizar o registro de um boletim de ocorrência e aí nós damos início às investigações. Nós ofertamos para essa pessoa, se for o caso de ex-companheira, medidas protetivas de urgência, aí o homem, né, o agressor, fica proibido de entrar em contato e, se for necessário descobrir quem está fazendo, daí nós começamos uma investigação por meios digitais para descobrir a autoria. Certo, então só para a gente finalizar, nesse caso, o autor desse crime não está preso, né? Ele está respondendo em liberdade, mas caso aconteça mais algum caso desse tipo, ele pode vir a ser preso, então? Sim, quando do momento da descoberta da autoria, que é quando a gente cumpriu o mandado, ele não estava praticando o crime, então não tinha o flagrante, eu não o prendi em flagrante. Mas ele ficou cientificado que se ele... Bom, no dia a gente tirou todos os dispositivos eletrônicos dele, de modo que, pelo menos até ele comprar novos, ficou mais ou menos garantido que ele não iria praticar novos crimes contra essa mesma vítima. Como não teve flagrante, ele ficou bem ciente, ele foi cientificado de que se ele cometer qualquer novo contato, criação de qualquer novo fake, eu vou pedir a preventiva dele e aí nós mandaremos ele efetivamente para o presídio. Delegado, agradeço por conversar conosco aqui. Delegado Fernando Guzzi, aqui da Polícia Civil de Orleans, falando sobre a elucidação desse caso que aconteceu aqui no município e falando um pouquinho também sobre cyberstalking, né? O que a gente pode fazer para se proteger e, se acontecer, o que fazer, né? Entrar em contato com a Polícia Civil.